Amém, irmãos? Amém. Amém. Nós vamos ler para dar início à nossa oração. Nós vamos ler em Lucas 19, verso 2, que diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Baseado nessa leitura, nós vamos orar, e a irmã Sandra vai designar nossas irmãs para orar, ou irmãos. Irmã Sandra, bom dia. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Nesse momento, convidamos 3 pessoas para assim fazer as orações iniciais nesta madrugada. E no nome santo de Jesus, damos início a essa madrugada de oração. Aliás, as orações dessa madrugada, perdão. E eu gostaria de convidar o irmão Nilson para fazer a primeira oração invocatória. Amém, irmã Nilson? Amém, irmã. Segunda pessoa, eu gostaria de convidar a irmã Maria do Carmo para fazer a segunda oração. Amém, irmã Maria do Carmo? Amém, irmã. Amém. A irmã Zó pode fazer a terceira oração. Amém, irmã Zó? Amém. Eu irei passar os objetivos de cada oração. Então, o irmão Nilson irá fazer a oração invocatória, que é agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e orar pedindo a presença do Espírito Santo em nossa reunião, em nossos corações, e com o mensageiro que irá transmitir esta mensagem desta madrugada. E também pedir sabedoria a Deus para que assim possamos compreender a sua palavra e assim estar colocando ela em prática todos os dias de nossa vida. A irmã Maria do Carmo irá fazer a segunda oração, que é em prol de 2 listas de libertação. Irá orar por aquelas pessoas que estão naquelas listas, libertação das coisas e sentimentos mundanos que ainda há nos corações, e também libertação contra os espíritos malignos. E a irmã Zó também irá orar por 2 listas de libertação. Irá orar pela libertação das drogas, dos vícios de modo em geral, das relações ilícitas que desagradam a Deus, e também pela libertação das crianças e dos adolescentes. Então, iremos orar neste momento. Querido eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque ontem nós deitamos e acordamos por a sua bondade, pela sua misericórdia, pelo teu grande amor, Senhor. E nesse momento nós pedimos perdão dos nossos pecados, te suplicamos purificação, Senhor, do nosso coração e o equilíbrio na nossa vida espiritual. Pai Santo, que a unção do teu Espírito Santo, que a presença dele se passa na vida do irmão e vai escorrer da tua palavra, que vai abrir e cortar esse pão espiritual, Senhor. E também nós rogamos que teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, Senhor. E venhamos compreender a tua mensagem. E a compreensão da mensagem nos torna, Senhor, ativos e participantes da tua palavra, do teu evangelho. Pai Santo, nos ajude que a cada dia mais nós venhamos ter sabedoria, entendimento, discernimento espiritual, Senhor. E que a nossa mente ela seja limpa e ela seja travada, Senhor, para tudo aquilo que não serve para o nosso crescimento espiritual. Querido Senhor, muito obrigado por nos dar essa oportunidade. E nós estamos aqui reunidos com meus irmãos, querido Pai, para te agradecer o teu amor, para agradecer a sua misericórdia, para receber a presença e a unção do Espírito Santo. E que a nossa família, Senhor, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, que estejam representados por nós e desperta eles para que eles possam ver a beleza da tua santidade. Se ainda nós não
estamos, Senhor, caminhando como o Senhor deseja. Nos perdoe e nos prepare, Senhor, para que a cada dia venhamos a sentir o amor e que as pessoas possam enxergar em nós que existe um Deus Salvador crucificado, Senhor, e a terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Pai amado, Pai querido, que moras no terceiro céu, com os nossos fracos e mortais joelhos, estamos todos prostrados, como o Senhor bem sabe, diante da beleza da tua santidade, Paizinho, para te adorar, te bendizer e te engrandecer, pois o Senhor é o Criador, sustentador e mantenedor das nossas vidas e por isso estamos alegres. Pai, queremos te agradecer pelo repouso tranquilo, queremos te agradecer, Senhor, pelo despertar em paz, pelo despertar tranquilo. Obrigada, Senhor, pelas orações respondidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio. Mais uma vez eu te agradeço de participar desse momento, desse culto de adoração a Ti, Senhor, buscar o Senhor nas primeiras horas da manhã, sendo que aqui o dia ainda não amanheceu, em alguns lugares também, Senhor. Mas temos a alegria de Te buscar, Pai. Pai, perdoa de graça nossos muitos pecados cometidos por palavras, por pensamentos e por ações. Perdoa também, Senhor, as vezes que temos te entristecido por coisas, Senhor, que o Senhor conhece, perdoa. Senhor, se faz presente nessa reunião, Pai, pois a tua palavra diz que onde há dois ou três no teu nome, ali o Senhor estará. Então, se faz presente, Espírito Santo, nesta reunião, Pai amado, Pai querido, liberta os teus servos de sentimentos mundanos, de pensamentos mundanos, liberta, Senhor, o teu povo, tem misericórdia do teu povo, Senhor, pois é povo escolhido, é nação santa, Senhor, como está escrito, é o remanescente, Pai, liberta, Senhor-nos de tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Pai, também derruba as fortalezas, Senhor, erigidas por Satanás, na vida do teu povo, na nossa vida, Senhor, liberta-nos, para que possamos assim, Senhor, ser usados e usados por Ti. Pai, fica conosco, fala aos nossos corações, prepara nossos corações para receber as Tuas solenes verdades, Senhor, e que essas verdades possam produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Nos prepara para o Teu reino, nos batiza com Teu Santo e Bom Espírito. Te imploramos essas preciosas bênçãos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bondoso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui para te agradecer pelo despertar debaixo dos teus paternais cuidados, por ter nos guardado, por ter nos dado força a vencer todas as dificuldades da vida. Senhor, nós te suplicamos pelo teu infinito amor e pela tua bondade, derrama o teu santo e bom Espírito nos nossos corações, para que nós possamos cada dia glorificar e exaltar o teu santo nome. Que nós possamos ser luz no meio das trevas, que nós possamos cada dia dedicar a ti como autor e consumador da nossa fé. Perdoa nossos muitos pecados, aumenta nossa fé, toma-nos nas tuas mãos, dá-nos prudência, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a ser grato. Aqui nós depositamos, Senhor, as listas, tu conhece e sabe o coração de cada um. Aquelas pessoas que estão viciadas no álcool, nas drogas, tu queira tocar no seu coração, que eles possam fazer um concerto contigo. Também, Senhor, as crianças que estão fora da igreja, os adultos, aquelas pessoas que não têm o ânimo de voltar. Tu queira restabelecer a sua saúde, Senhor, para que eles possam, cada dia, saber glorificar e exaltar o teu santo nome. Que eles possam ter força para voltar e glorificar. Tem misericórdia de nós. Perdoa nossos muitos pecados, aumenta a nossa fé, dá-nos força, dá-nos sentimento, Senhor. Acampa teus santos e bons olhos ao nosso redor. Derrama teu santo e bom Espírito nos nossos corações, para que nós possamos saber cada dia glorificar e exaltar o teu santo nome. Nós suplicamos essas bênçãos, não que haja nós merecimentos, pois nós não somos merecedores, mas tu deste teu Filho para remir os nossos pecados, aquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus.
Amém. 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 Queridas irmãs, sejam todas bem-vindos. Bom dia. Hoje nós Bom vamos dia. finalizar a série Os Milagres de Jesus. E eu quero passar algumas regrinhas para os irmãos, que quando o mensageiro estiver falando, ninguém interrompa, deixe ele terminar, deixe desligados os seus microfones, e se alguém quiser fazer algum comentário, depois da oração, vou dar espaço para falar, tá bom? Para a gente não perder a conexão, porque quando você interrompe o mensageiro, ele está numa linha de conexão. Aí ele já perde um pouco, tá? E também para a gente não perder o foco da mensagem, certo? E então, em nome de Jesus, nós vamos passar a palavra para o mensageiro de hoje, que é o irmão Elias Santana, e ele vai falar de uma pessoa, um personagem que eu particularmente gosto muito da história dele, que é Zaqueu. Os milagres de sua conversão. Obrigada, irmão Elias. Irmão Elias é nosso colaborador aqui, graças a Deus, está sempre nos auxiliando. Que Deus abençoe o Senhor, sua família, e o Espírito Santo esteja com o Senhor nesse momento, nessa mensagem. Amém. Bom dia para todos. Graça e Bom paz. dia. Graças e Bom paz. dia, graça e paz. Para eu, Graça e paz. é um motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos nesta manhã, né? Para poder finalizar estes estudos que nós estamos tendo, pela graça de Deus. Hoje nós vamos falar de Zaqueu. Muitos de nós, ou a maioria, conhece essa história, porque essa história nos é contada desde criança, né? Ou seja, muitos tiveram o privilégio de ouvir essas histórias desde criança, outros não, mas nós estamos tendo a oportunidade agora de ouvir a respeito do trabalho de Jesus no coração de cada pecador, de cada ser humano. Nós sabemos que nosso Salvador veio a este mundo aqui, foi para salvar pecadores, pelos quais eu sou um dos maiores, e nós assim podemos nos considerar, porque Jesus veio nos salvar. Então, se ele nos salvou, então porque nós somos pecadores, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 19, e vamos fazer uma breve leitura deste capítulo, do verso 1 ao verso 10. Se os irmãos puderem me ajudar, por gentileza. Lucas, no capítulo 19, versículo do 1 até o 10. Se os irmãos quiserem ler, me ajudem, por favor. Alguém pode iniciar? 19, 1 e 10. É 1 Diz assim: ao 10, mas pode ler, minha diz irmã. assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Se alguém quiser, né? Ou se quiser que eu continue. Pode prosseguir, irmã. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se
dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois quem também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Grande, Amém. grande lição. Esses 10 versos aqui de Lucas 19 nos encerra, né? Ou nos traz. Para nós, quando nós começamos a olhar, analisar, nós temos vários pontos que dizem respeito às nossas vidas também. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou chamando alguns discípulos para a obra de pescadores de homem. Certa vez, Jesus passou também por uma alfândega e ali encontrou um certo homem chamado Levi Mateus. Então, ele chama este homem que também tinha a mesma profissão que Zaqueu. Irmãos, esta profissão não era muito bem quista, não era muito bem vista na sociedade, porque eles eram cobradores de impostos. Vieram homens avarentos, homens amantes do dinheiro. Então, Jesus começou seu ministério chamando esses homens e trazendo-nos lições, e terminando seu ministério, ele também convida mais um. Porque nós vamos ver aqui na história que Zaqueu, ele como um publicano, ele era odiado pela sociedade. Como um cobrador de impostos, ele era odiado pela sociedade. Ninguém queria estar perto dele e nem da família dele. Ele era um rejeitado, mesmo sendo um homem rico. Será que hoje nós não fazemos isso também? Será que hoje nós não nos acomodamos em receber a mensagem de Cristo e não querer falar para as pessoas mais abastadas? Eu sei que tem poucas pessoas que hoje gostam de falar com os ricos, porque os considera como se fosse alguém que não quisesse falar conosco por sermos pobres. Então nós colocamos isso na nossa mente e Jesus veio nos trazer algumas lições aqui. Diz aqui, o desejado de todas as nações, o capítulo 61. Depois os irmãos leem esses capítulos, leia com carinho, leia com atenção e com oração, o Espírito Santo vai iluminar para que entendamos as mensagens que aqui está escrito. Diz assim, olha, de caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus entrou em Jericó. A poucos quilômetros do Jordão, da banda ocidental do vale que se estendia, daí numa planície descansava a cidade em meio de verdura tropical e luxuriante beleza. Com as palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais, brilhava qual esmeralda no engaste das calcárias colinas e desolados barrancos que se interpunha entre Jerusalém e a cidade da planície. Muitas caravanas de caminho para a festa passavam por Jericó. Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais profundo interesse agitava o povo. Sabia-se achar-se entre a multidão o Rabi Galileu, que não havia muito ressuscitara Lázaro. E conquanto abundasse os murmúrios, quanto as conspirações dos sacerdotes, estavam as multidões ansiosas de lhes render homenagem.
Jesus, ele estava indo a caminho de Jerusalém, fazer a sua última viagem. Nós vemos que 6 dias depois, Jesus ia entrar em Jerusalém, ia permitir-se ser ali agitado às folhas de palmeira, e ele sentado num burrinho, num asninho, ele ia permitir ser coroado rei, ou receber aquela honraria como rei, 6 dias depois. Então, era propósito de Cristo sempre trazer conforto e alívio para as almas. Mas quando ele entrou em Jericó, ele estava entrando em Jericó, ele passou ali com um objetivo. Como sempre, Jesus cumpriu os propósitos designados por Deus antes da fundação deste mundo. Jesus já sabia que ele ia passar por ali e que alguém iria aceitá-lo, que alguém ia render-lhe o coração, e ele, mais uma vez, cumpriria o seu ministério. Jericó era uma cidade outrora separada para os sacerdotes, e por essa época, grande número deles tinham aí sua residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter inteiramente diverso. Era um grande centro de comércio, e os oficiais romanos e os soldados, com estrangeiros de todos os pontos, aí se achavam. Ao passo que a coletoria da alfândega a tornava morada de muitos publicanos. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos. E Zaqueu, mais ainda, ele era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna era o prêmio de uma carreira que aborreciam e consideravam sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido, o homem do mundo, que parecia. Sob a aparência de uma mundanidade e orgulho, achava-se um coração susceptível às influências divinas. Irmãos, é muito bonito. Deus gosta e Deus agrada daquele coração que está susceptível às coisas espirituais. O Espírito Santo, quando ele trabalha no coração nosso, ele anseia isto, ver o coração susceptível à verdade. Quando nós estamos com o nosso coração susceptível à verdade, o Espírito Santo vem e trabalha com maior intensidade. Zaqueu, ele ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzira bondosa e cortesmente para com as classes proscritas. Ele sabia que ele pertencia a uma classe que era desprezada, por mais que ele era abastado. Então ele tinha ouvido falar que Jesus não fazia acepção de pessoas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo deseja com cada um de nós. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregara João Batista no Jordão. Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos: não peçais mais do que o que vos é ordenado. Lucas 3:13. Conquanto, aparentemente desatendida, impressionara-lhe o Espírito. Nunca nós podemos desdenhar uma mensagem de um simples pregador ou de um grande pregador, por ser uma mensagem simples, talvez uma mensagem que muitos falam: nossa, essa mensagem não tem nada a ver. Mas uma palavra, ela pode cair no coração e ela pode começar a fortalecer, crescer e frutificar, como aconteceu aqui com Zaqueu. Zaqueu havia
ouvido falar de Jesus. Ele viu que Jesus não fazia acepção dessas classes. E ele já tinha ouvido de João Batista chamando ao arrependimento. Isso foi nascendo no coração, da mesma forma que o que aconteceu com aquele ladrão, quando ele estava pendente na cruz ali, moribundo, morrendo. Toda a memória dele foi vivificada com as mensagens que ele havia ouvido e teve a certeza de que Jesus era o Redentor do mundo. Assim, dessa forma, estava procedendo também com Zaqueu. O Espírito Santo estava trabalhando no seu coração. Zaqueu, ele conhecia as Escrituras, porque ele era israelita. Estava convencido de que era injusto o seu proceder. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, sentiu-se pecador aos olhos de Deus. É muito bonito quando nós reconhecemos que somos pecadores, porque só dessa maneira nós caímos aos pés de Deus, nós caímos aos pés do Salvador e clamamos por misericórdia. Amém. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Olha, arrependimento e reforma da vida era possível mesmo para ele. Então ele teve essa esperança de que ele não fora deixado por causa do seu trabalho, por causa do que ele estava fazendo. Não for acaso publicano um dos mais dignos discípulos do mestre, que era Mateus? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Irmãos, esta é a obra do encontro com Jesus. Zaqueu, ele tinha ouvido falar, e o Espírito Santo já estava trabalhando com ele. Ele ainda não tinha encontrado, ou seja, não tinha ido para ver Jesus, mas esse era o desejo dele. Então, quando nós reconhecemos isso, a nossa grande necessidade, nosso grande desejo, nosso grande anelo é encontrar Jesus, é ver Jesus. O Espírito Santo estava trabalhando no coração dele e ele desejou fazer aquilo que é correto, aquilo que o Espírito Santo coloca para nós fazermos. Ele começou a restituir aquilo que ele tinha defraudado pessoas, ele tinha roubado, tinha tirado a mais. Ele começou já a fazer essa obra. E é tão interessante que nós vemos em Lucas que quando ele encontra Jesus, ele logo desce numa alegria imensa, mas ele já fica feliz e já começa a falar com Jesus. Isto é a vida de um pecador renovado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós queremos falar para o Salvador o que nós realmente desejamos fazer, o que nós estamos fazendo, nós desejamos. Diz que começar já a volver atrás, quando soar em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Agora tem uma coisa aqui que eu achei muito lindo, quando eu li, é que existe em nós o chamado poder da decisão. Nós precisamos decidir. Precisamos ter prioridades, mas precisamos decidir para esta prioridade. E Zaqueu decidiu ver Jesus. Diz que principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros, ser mal compreendido, enfrentar suspeitas e desconfiança no esforço de corrigir seus erros. Diz que dura coisa era de sofrer. Então, quando nós erramos, irmãos, quando nós falhamos, vem-nos a vergonha, vem-nos a acusação do inimigo. E para Zaqueu, essa decisão de encontrar Jesus, isso passava na mente dele uma luta. Ele queria fazer, mas era muito difícil porque
tudo, todo mundo olhava para ele com maus olhos e ele tinha que ver que foi muito errado aquilo que na sua carreira ele fizera. Mas ele decidiu ver Jesus, ele não importou com isso, porque estava sendo mudado pelo Espírito Santo. Diz que corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhes infundira esperança no coração. É interessante que, tanto para Zaqueu quanto para Jesus, estava sendo realizada a maior obra que ele veio fazer, que era salvar pecadores, salvar. As ruas estavam cheias, as ruas estavam apinhadas de pessoas. Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ele não conseguia ver além da multidão, que a multidão atrapalhava eles de ver Jesus. Irmãos, será que eu e você temos atrapalhado outros irmãos de verem Jesus? Outras pessoas de verem Jesus? Pare e pense. Será que eu estou atrapalhando? Será que a minha altura está atrapalhando as pessoas de baixa estatura, entre aspas, de ver a Jesus? Será que as minhas ações estão impedindo pessoas de ir aos pés de Jesus? Muitas vezes uma multidão pode tentar também parar-nos ao irmos buscar Jesus. Mas nós devemos fazer como ele. Não importa. Nós podemos subir em um sicômoro, ou nós podemos subir em uma figueira. Ali era uma figueira brava, conhecido também como sicômoro. E ele correu. Diz que ninguém lhe queria abrir o caminho. Ninguém. Assim, correndo um pouco adiante da multidão, ou seja, ele correu na frente. Você pode imaginar um cobrador de imposto rico sendo odiado, detestado pelas pessoas, passar na frente da multidão e correr para subir em algum lugar para ver Jesus, porque ele se considerava pequeno e ele era pequeno? A multidão o encobria, mas ele queria ver Jesus, ele estava decidido ver aquele que estava transformando a sua vida, ver aquele que estava transformando o seu coração. Chegou a uma copada figueira à beira da estrada, e o rico cobrador de impostos subiu, sentando-se entre os galhos de modo a poder ver o cortejo ao passar embaixo. A multidão aproximava-se, vai passando. E Zaqueu investigava com ansioso olhar em busca da figura que almejava ver. Irmãos, como é lindo o encontro que o pecador faz com o Salvador. Como é lindo o nosso encontro com Jesus. Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis, preste atenção nisso aqui, irmãos, e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicanos. Irmãos, que coisa mais linda! No meio da multidão, Jesus ouviu Zaqueu, os pensamentos dele. Chegou ao coração do nosso Salvador. E quão grato é para Jesus receber isso. E quando nós também queremos Cristo, no meio da multidão, Jesus ouve-nos como se nós fôssemos os únicos, o único no mundo. E Deus ouve. Então chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe publicano. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca. Os de diante e os de trás detêm-se. E alguém cujo olhar parecia ler a alma, ergue os olhos para a figueira, quase duvidando dos próprios sentidos. O homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. Oh, queridos amigos, queridos irmãos, que grande alegria é nós ouvirmos o nosso nome por Jesus. E Jesus dizendo assim, olha, hoje eu quero pousar em tua casa, irmã Eliasir. Eu quero pousar em tua casa, irmã Tamires. Eu quero hoje pousar em tua casa, irmã Alcenira, irmã Sebastiana, irmã Alexandra, irmã Sandra. Todas as irmãs que estão aqui, todos os irmãos. Jesus hoje passa da mesma forma e ele nos chama pelo nome. Deus conhece tudo, Cristo conhece, e ele chama Zaqueu. Você pode imaginar a alegria de Zaqueu? Fala, como ele me conhece? Como ele sabe o meu nome? Mas num ímpeto de alegria, ele desce tão rápido. Diz que a multidão abre alas. E Zaqueu caminhando como quem sonha, serve de guia para a sua residência. Ó, que alegria! Jesus falando, hoje vou estar em tua casa. Mas os rabinos contemplam isto de um semblante carregado, murmurando descontentes e zombeteiros que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Eles conheciam Zaqueu, mas eles julgavam a capa. E Deus lia o interior. Deus lê o nosso interior. Muitas vezes somos menosprezados, somos deixados de lado porque aparentemente estamos errados, mas Deus lê o coração. Diz que Zaqueu ficou abismado num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo, em rebaixar-se até ele. Tão indigno. É isto que o pecador considera quando nos encontramos com Jesus. Nós nos consideramos indignos? Nos consideramos como alguém que não merece? Nos consideramos. Mas Jesus não nos considera assim. Então ele deseja que cada um de nós, ao encontrá-lo, nós só abramos o nosso coração e deixemos ele fazer morada. Então o amor e a lealdade para com o mestre, que acabava de achar, lhe descerraram os lábios e resolveu fazer uma pública, ou seja, sua confissão pública e arrependimento. E ele agora diz, em presença da multidão, levantando Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Então, quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam seus discípulos de ouvir o mestre dizer, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Muitos de nós, irmãos, fazemos isso da mesma forma que os discípulos pensavam quando Jesus assim o disse. Nós muitas vezes julgamos os ricos e dizemos, nossa, esse é avarento, esse não vai para o céu. Mas nós não podemos fazer isso, porque lá nós vamos ter surpresas. Nós vamos ver pessoas que a gente jamais imaginaria que estaria lá e estarão. E também não vamos ver pessoas que acharíamos que estaria lá e não estarão. Então nós não podemos fazer como estes, julgando. E exclamaram uns para os outros, então, quem poderá, pois, salvar-se? Agora tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a fazer aquilo que
tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessara seus pecados, seu pecado. Da mesma forma, assim, nós devemos proceder. Submeter-se à convicção do Espírito Santo e começar a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor, havia muito, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhes darás teu dinheiro com usura, nem lhes darás o teu manjar por interesse. Então ele começou a trabalhar com Zaqueu. Ninguém, pois, oprimia ao seu próximo, mas terá temor do teu Deus. Essas eram as palavras que estavam no coração de Zaqueu. Havia entre os publicanos um convênio de modo que podia oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em sua prática fraudulenta, como existe hoje. Em suas extorsões, praticavam o que se tornava costume quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos que os desprezavam eram culpados de se enriquecer por meios desonestos sob o manto de seu sagrado ofício. Mas tão depressa se submeteu ao publicano a influência do Espírito Santo. Lançou de sua vida todo proceder contrário à integridade. Irmãos, note isso aqui agora. Isso é para nós. É para nós. Diz que não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Quando nós nos arrependemos de algo, o arrependimento, ele traz conversão. O caminho está sendo seguido aqui. Mas quando nós arrependemos, nós fazemos um caminho em uma figura de um U. É uma volta. A justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios celestiais. O cristão deve apresentar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimento desse gênero. Em toda transação que nós fazemos como cristão, deve ele patentear que Deus é o nosso mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recebidos e letras de câmbio, ou seja, tudo que nós vamos fazer, todas as nossas transações, tem que estar escrito santidade, tem que estar escrito pureza, porque nós estamos diante do Rei do Universo e nós somos seus filhos. E quando Jesus habita dentro de nós, nós vamos fazer e proceder de forma coerente, de forma correta. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda pessoa convertida como Zaqueu marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que eles assinalaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará prova de sua sinceridade, fazendo restituição. O Senhor diz, restituindo esse ímpio, o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Certamente viverá.
Então Zaqueu, ele agora se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se eu fraudei, eu vou restituir quadruplicadamente. E Jesus agora, ele entra na casa de Zaqueu. E a Zaqueu disse o Salvador: hoje veio a salvação a esta casa. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar-lhes lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do reino. Tinha estado excluído das sinagogas pelo desprezo dos rabis e adoradores, mas agora, como os mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reuniram-se em seu próprio lar em torno do Divino Mestre e ouviram por si mesmo a palavra da vida. Concluindo, meus irmãos, é quando se recebe Cristo como um Salvador pessoal que nos sobrevém a salvação, a alma. Zaqueu recebera a Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusaram de pecador, murmuraram contra Cristo por se hospedar sob seu teto. Mas o Senhor o reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Quantos Zaqueus tem hoje no nosso meio? Quantos? São milhares. E nós não podemos ser aqueles escribas, não podemos ser aqueles fariseus. Mas como Zaqueu, nós convidarmos Jesus para morar na nossa vida, morar no nosso coração, morar no nosso lar. Assim como Deus abençoou Zaqueu, Deus quer abençoar você. E como Ele abençoa você, abençoa toda a sua família também. Que hoje, neste dia, e todos os dias até a volta de Jesus, nós podemos testemunhar do amor de Cristo. E assim como Zaqueu, se fizermos algo que Deus não agradou, que não agradou a Deus, que Deus não está feliz, nós possamos mudar, nós possamos restituir àqueles que defraudamos, àquele que nós fizemos mal, possamos pedir perdão, possamos ter um coração aberto para que Jesus more na nossa vida, more na nossa casa, no nosso lar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos ensine a ser como este servo de Deus. Esse é meu desejo, a minha oração para mim todos nesta manhã. Amém? Amém. 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 Deus seja louvado com essa mensagem maravilhosa. Nós vemos que Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, ele abriu o coração para o Espírito Santo fazer o trabalho, e ele sentiu o desejo, né, de conhecer Jesus pessoalmente. Assim somos nós. A gente ouvir falar de Jesus, vamos abrir o coração para ele fazer a obra, né? E estamos nos preparando para conhecê-lo pessoalmente, né? Deus seja louvado. Nós vamos fazer as últimas orações e depois eu vou dar oportunidade para as irmãs que queiram comentar alguma coisa sobre o que você aprendeu nessa leitura, né? Nessa explanação. Irmã Sandra? Então, vamos lá para as últimas orações. O irmão Eliés pode estar fazendo a próxima oração. Amém, irmão Eliés? Amém, minha irmã. Em seguida, eu gostaria de convidar a irmã Carmen Costa para fazer a próxima oração. Amém, irmã Carmen? Amém. Então, eu irei passar os objetivos das orações. O irmão Eliés irá estar orando em prol de 2 listas de libertação. Irá orar por as pessoas que estão na lista de libertação para a verdade e também por as pessoas que estão na lista de libertação verdadeira e conversão a Cristo. E a irmã Carmen irá estar orando em prol dos nossos queridos irmãos enfermos, tanto espiritualmente como fisicamente, e em prol dos pedidos que foram escritos aqui no chat, os pedidos de oração. E a irmã Alexandra está com uma oportunidade para designar uma terceira pessoa com um terceiro objetivo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Amém. Irmãos, eu recebi nessa madrugada, desde ontem à noite, os pedidos para umas pessoas que estão enfermas. A Janaína, de 14 anos, está com uma diabetes gravíssima, tá? Opa, deixa eu sair aqui. Então, o pai pede oração por ela, que oremos não só por ela, mas pelo pai, que nesse momento ele venha aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, né? Amém. Também por uma senhora chamada Amélia Santana, que está 30 dias internada, e ela tem a doença que ela adquiriu, é uma doença com fungos, então a cabeça dela está toda tomada desses fungos, e ainda não houve solução para ela, mas Deus tem a solução, né? Não, oremos não só pela cura física, mas principalmente pela cura espiritual dessas pessoas. Também vamos orar pela Rodésia, né? Desde ontem a irmã está pedindo oração por ela, ela tem problema com depressão, ela estava sempre aqui com a gente, ela se afastou um tempo, e agora está nessa situação. Então, vamos orar por ela. E também eu vi os pedidos do chat sobre a Luzia, que o filho gosta muito de ir para a igreja, quer ir para a igreja, e ela empata o filho, né? Ela tem vícios, tem problema com vícios, então que Deus venha libertá-la também para ela não empatar. O irmão Elias foi bem claro, será que eu estou empatando alguém, né? Estou sendo pedra de tropeço para alguém? Então que Deus liberte ela desses sentimentos malignos. E quem eu gostaria que apresentasse esses pedidos de oração especiais por esses enfermos, e também pela nossa cura espiritual, eu gostaria de convidar, deixa eu ver que irmão está presente aqui, o irmão Fernando. Irmão Fernando? Irmão Fernando? Ah, ok, tudo bem. Então, eu gosto, a irmã Jane vai apresentar esses pedidos dessas pessoas que eu falei, né, que estão precisando urgente, eu digo que elas estão na UTI da oração, né, precisando urgente de uma intervenção divina nas suas vidas. E por nós, que não sejam pedra de tropeço para ninguém, né, e venhamos realmente nos preparar para... Nós ouvimos falar de Jesus, estamos aqui, e agora nós nos estamos preparando para vê-lo pessoalmente. Então, oremos. Alexandre, Sim. eu tenho um pedido especial de uma pessoa que está na UTI, na minha cidade, em Bragança. Pode falar. E eu gostaria que vocês colocassem ela também nessa UTI da oração. Tá bom? Ok. Como é o nome dela, irmão Pedro? Irmão Pedro? Eu não estou recordando no momento o nome dela, todos. Tem Maria. É Azuleide, irmão Pedro? Azuleide. Isso, irmã Azuleide. Ok, então oremos. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, mantenedor da paz, da vida e da saúde, em nome do Teu Filho amado Jesus, nosso eterno Salvador, prostramos os nossos joelhos aqui, nessa sala de reunião, juntos para Te adorar, bendizer-Te na beleza da Sua santidade. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe nesta manhã uma mensagem do qual nós aprendemos aqui que ao abrirmos o nosso coração, iremos buscar ao Senhor, ver o Senhor e o Teu Espírito Santo transformar as nossas vidas. Suplicamos, Pai querido, uma bênção toda especial sobre cada irmão que aqui se encontra, sobre os pedidos de oração e também sobre a lista pelo qual nós oramos, que é por verdadeira conversão dos Teus filhos ao chamado do Teu Santo Espírito. Venha nos abençoar, perdoe os nossos pecados e as nossas faltas e tenha misericórdia e compaixão de nós. Nos ajude a entender a brevidade dos tempos,
Nos ajude a entender o quão perto estamos de encontrar ao Senhor e por isso precisamos receber o Senhor dentro do nosso coração para que o Senhor faça morada também. Nos ajude, fique conosco. Obrigado por tudo. São essas bênçãos e favores que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Grandioso Deus, Pai, que está nos céus, graça nós te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade que tu tem concedido em nossas vidas. Estamos gratos a Ti, Senhor, pela essa bela mensagem que hoje entrou, Senhor, dentro do nosso lado, do nosso coração. Te agradeço de toda a alma, Senhor, por sim ter me despertado aqui junto com os irmãos, Senhor, te buscar em espírito e verdade. Abençoa cada irmão, Senhor, que está neste grupo, que a cada dia tu venha dar a sabedoria dos altos céus, que essas pessoas, meu Deus, a cada dia possam entender a tua mensagem. Graças a Ti estamos, Senhor. Quero te fazer um pedido todo especial pela lista, Senhor, dos irmãos que estão enfermos, tanto físico como espiritual. Tu possa abençoar cada um, Senhor. E também, Senhor, a lista que foi feito aí no chat, Senhor, que tu possa abençoar cada pedido de oração. Tu possa resolver com a tua vontade o teu querer. Abençoa cada um de nós e dá um dia de paz, a tua comunhão no nome de Jesus. Amém. 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 Maravilhoso Deus, graças te damos pela vida e pela saúde neste momento, Pai, em continuidade à oração dos teus servos que foram expostos aqui nessa reunião. Quero te pedir o perdão dos nossos pecados, que são muitos na tua presença, que tu venhas, Senhor, nos converter verdadeiramente, para que possamos perceber onde estamos falhando, onde estamos necessitando cada dia mais de transformação em nossas vidas e buscarmos de Ti essa transformação, pois sabemos que sem Ti nada somos. Senhor, te apresento aqui neste momento todas as pessoas que estão enfermos materialmente e também espiritualmente, pois sabemos que todos somos tendentes ao pecado e muitas vezes, Pai, nos afastamos por um momento de olhar a Ti e nos deixamos nos levar pelos laços do inimigo. E muitas vezes ele nos prende com enfermidades terríveis. E assim, Senhor, Tu, com o Teu grande poder restaurador, pois Tu és o médico dos médicos, Tu tens o poder para restaurar cada um, para dar o conforto na enfermidade. E espiritualmente, Senhor, eu te peço que Tu venha nos ajudar a termos mais fé e sermos mais fiéis a Ti. E te apresento também os pedidos que foram apresentados aqui no chat, também os que chegaram até a irmã Alexandra, com a necessidade urgente da Tuas grandes misericórdias, que Tu possa ser misericordioso com cada um de nós. Que cada um de nós venhamos nos converter para sermos uma bênção às pessoas que nos rodeiam. Que nós venhamos perceber, Senhor, se estamos sendo um empecilho na vida das pessoas, com mau exemplo, com testemunhos errados, que nós possamos mudar nossas atitudes através do poder do Teu Santo Espírito, pois sabemos que somente com o Teu Espírito Santo podemos vencer todas as nossas tendências para o mal e permanecer de pé na Tua presença. E te peço também, Pai, neste momento, que Tu venha despertar cada um de Teus filhos, para que possamos entender que muitas vezes nós achamos que para receber o Espírito Santo nós seremos transformados a partir daí, mas nós temos que nos transformar antes para recebermos o Teu poder, senão de outra forma nós seremos achados em falta na Tua presença. Fica conosco, perdoa o nosso pecado, nos dá um dia feliz, é o que eu te peço em nome pela graça de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor.